Amados, vamos continuar. Primeira carta de João, no capítulo 3, nesta série de pregações intitulada Deus é Luz. Hoje vamos fazer a leitura e a exposição dos versículos 19 ao 24. Então, primeira de João, capítulo de número 3, do versículo 19 ao versículo 24. Vamos terminar assim o terceiro capítulo da primeira carta de João, concluindo assim já metade deste livro, metade desta carta. Mas antes de fazermos a leitura, antes de fazermos a exposição da palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio que é estarmos aqui, nos debruçarmos sobre a tua palavra, que está na nossa língua materna. Pai de amor, nos debruçarmos sobre os teus preceitos, sobre a verdade absoluta que és tu e que tu transmites na tua palavra. Pai de amor, te agradecemos pela salvação que através dela podemos conhecer, que alcançamos, pelo poder do teu Santo Espírito agindo nos nossos corações, nos resgatando e nos abrindo os olhos, nos destapando os ouvidos para ouvir a maravilha do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus, pois hoje podemos, em tranquilidade e paz, estar aqui a cultuar esta manhã, Senhor, sem temer pelas nossas vidas, sem temer, ó Deus, sofrer um atentado ou algo semelhante, mas sim unicamente e livremente podermos te cultuar conforme tu prescreves na tua palavra, Senhor. Continua a moldar os nossos corações, os nossos caminhos, para sermos cada vez mais conformes à imagem do teu Filho amado Jesus. Que cada vez mais faça sentido este nome de cristãos, de pequenos cristos nas nossas vidas. Que nós verdadeiramente possamos, àqueles que nos rodeiam, pregar o teu amado Evangelho com as nossas atitudes, mas acima de tudo com as nossas palavras. Coloca a tua palavra nos nossos corações, coloca a tua palavra nas nossas mentes e coloca a tua palavra na nossa boca, Senhor, para que aquilo que nós cantemos seja conforme a tua palavra, aquilo que nós digamos seja conforme a tua palavra, e aquilo que nós preguemos seja conforme a tua palavra. Que tu tenhas alegria neste culto que te estamos a prestar aqui esta manhã e que recebas diante da tua face como um cheiro suave, Senhor. Queremos te alegrar, queremos te glorificar com tudo o que somos, com tudo o que temos no dia de hoje. É isto que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Então, amados, terminando assim este terceiro capítulo, o capítulo que vai muito enfatizar esta questão do amor e a questão do amor em particular para com os irmãos e, por sua vez, não é estas marcas, este contraste entre quem é do Senhor, quem segue o Senhor e, por sua vez, quem não segue o Senhor, e as marcas de amor na vida de uns e as ausências, ou melhor, a ausência das marcas de amor na vida dos outros. Mas então vamos ler do versículo 19 ao versículo 24. Mas neste caso, eu até iria dizer para nós apanharmos o gancho a partir do versículo 14 e depois vamos chegar até ao versículo 24, do 19 ao 24. Vamos apanhar o gancho no versículo 14, que diz, assim na versão Almeida século XXI: nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Nisto conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. E agora a passagem desta pregação. Nisto conhecemos que somos da verdade e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, dele a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então até aqui a palavra do Senhor. No versículo 19 então diz-nos: nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Ainda hoje de manhã, nós estivemos na Escola Bíblica Dominical a falar um bocadinho nesta questão do nosso coração e como o nosso coração muitas vezes pode ser enganoso. No entanto, também não podemos esquecer e temos de ter sempre presentes que ao estarmos em Cristo, ao sermos salvos por Cristo, não é? Ao, como Jesus falou com Nicodemos, ao nascermos de novo, ao sermos feitos novas criaturas, isso dá-se no momento da nossa conversão, nós passamos a ter, não é, a natureza divina, passamos a ser parte da família de Deus e passamos a ter o próprio Deus a habitar em nós. Nós aprendemos, não é, segundo as Sagradas Escrituras, e iremos ler isso um pouco mais à frente também, não é, como nesta própria passagem diz, que nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus a habitar em nós. Nós popularmente costumamos dizer habitar no nosso coração. E vai ser muitas vezes o Espírito Santo de Deus que em nós habita, como a palavra do Senhor nos alerta, é quem nos conduz, quem nos orienta para conhecermos a verdade que está em Cristo, para conhecermos a justiça, ou melhor, no sentido, o juízo, tendo a consciência de que Deus é o justo juiz e Deus justamente nos iria julgar segundo as nossas atitudes e justamente todos nós éramos dignos da condenação eterna, não é? Então, tanto a justiça de Deus como o juízo de Deus, por sua vez. Então, é o Espírito Santo que nos convence disso. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento, nos dá essa compreensão. E, por sua vez, é o Espírito Santo que nos guia nos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo que é, como o próprio Senhor Jesus falou, o Consolador. Quando, por exemplo, Jesus fala que iria enviar o seu Consolador, eu creio que já falei isto outrora, quando nós falamos em Consolador, não é, que por norma é a palavra que aparece lá nas traduções em português, a palavra no grego é a palavra parakletos. Essa palavra significa literalmente aquele que se coloca ao lado de alguém para o ajudar. Quando estamos a falar do Espírito Santo, não é? Quando estamos a falar do Consolador, não estamos meramente a falar em alguém que vem e que nos dá umas palmadinhas nas costas e que nos passa a mãozinha na testa e diz ponto, já passou. Não é meramente o ato de consolar nesse sentido, ainda que o Espírito Santo também consola os nossos corações. É no sentido de consolidar, de nos
conformar mais a Deus e de nos ajudar a crescer no nosso caminho. É literalmente, como diz a palavra, aquele que se coloca ao nosso lado para nos conduzir no caminho de Cristo, para nos conduzir a um caráter mais semelhante com o de Cristo. E, por sua vez, para, acima de tudo, mais do que meramente até nos consolar, é no sentido de nos animar, de nos dar coragem, de nos dar ousadia. Por exemplo, se nós lembrarmos aquilo que aconteceu no Pentecostes, aqueles homens que há umas semanas atrás agiram com tremenda covardia, que quando o seu próprio mestre foi levado para ser morto, eles deram à sola, como nós costumamos dizer, eles fugiram. Agora, tendo sido revestidos em poder pelo Espírito Santo, tornaram-se pessoas extremamente corajosas, extremamente ávidas, com coragem que só o Espírito Santo é que lhes concedeu. E por isso, se nós nos achamos, ou nós nos sentimos incapazes da tarefa que o Senhor colocou diante de nós, se nós sentimos que não somos capazes, se nós sentimos que não conseguimos falar aos outros do Evangelho, se nós sentimos que não conseguimos viver a vida de cristão só com o Espírito Santo de Deus em nós, agindo em nós e nos fortalecendo e vindo até nós e nos empoderando, é que nós iremos conseguir. Não vai ser nas nossas forças. Não adianta nós termos aqui séries e séries de pregações, fazermos aqui conferências e séries de palestras, e nós aqui arranjarmos montes de técnicas e desenvolvermos cursos de pregação, cursos de evangelismo, cursos do que é que for. Se o Espírito Santo de Deus não for connosco e não agir em nós e através de nós, tudo não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. A vida cristã é impossível de ser vivida, de facto, sem o Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso é que sem a conversão genuína, sem alguém nascer de novo, a vida cristã, desculpem, vira literalmente como os fariseus viviam, uma série de regras. Faz, não faz. Parece que é literalmente isto, faz, não faz. Deus estabeleceu uma lei para te estragar a festa, isto não podes fazer, mas isto tens que fazer. Então, aos olhos carnais, parece que é assim. Parece que a lei de Deus e a palavra de Deus é tipo o fim da festa. Em que, na realidade, a palavra de Deus é o início da festa. É como nós podemos viver uma vida abundante, uma vida que não vai ter fim, uma vida eterna. Termos uma vida conforme os preceitos, os princípios de Deus. Então, só tendo o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é que nós podemos fazer isso. Só o Espírito Santo de Deus habitando, transformando, agindo no nosso coração é que nós seremos capazes de fazer tudo isso. E nisto então nós conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece o quê? Todas as coisas. Uma coisa muito interessante, quando se fala no coração, quando se fala no amor, que é aquilo que tem também sido o tema deste capítulo, em parte é uma das ênfases deste capítulo, é a questão do amor a Deus. Ainda hoje na Escola Bíblica Dominical também falávamos um bocado desta questão de como, já desde o Antigo Testamento, estava a lei. E acima de tudo, quando nós falamos a lei, por norma costumamos resumir nos 10 mandamentos. Por sua vez, já no Antigo Testamento havia o resumo do resumo, literalmente o resumo do resumo, em 2 mandamentos principais. Isso aqui é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Este resumo que nós depois ouvimos da boca do próprio Senhor Jesus já está escrito no Antigo Testamento. Perdão. E então, por sua vez, sim, o caminho ao lado do Senhor se resume no obedecer, no amor. Nós podemos encontrar, por exemplo,
no tocante a estes 2 versículos também que estamos a ler. Se nós dermos uma saltada para João 14, 15, o Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 15, o que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. O Senhor Jesus está a dizer, se vocês me amarem, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Então, esta história de que nós podemos ser cristãos à nossa maneira e viver um estilo de vida à nossa maneira é completamente contraditória à palavra de Deus. Vemos cada vez mais esta ideia de cristianismo sem igreja, cristianismo quase que sem Cristo, cristianismo sem cruz, que eu amo a Deus e Deus conhece o meu coração e por isso Ele sabe que no meu coração eu quero é fazer a vontade dEle, mas depois a gente vive de qualquer maneira, fala de qualquer maneira, veste-se de qualquer maneira e age igual ou pior que as pessoas que nem se associam a Cristo. E estamos a ver que infelizmente, está-se a tornar um bocado até popular no nosso meio evangelho. Desta história de que alguém que diz que é cristão, e também é caricato, que ainda hoje novamente também se falava na escola bíblica dominical, o caricato fenómeno dos cristãos não praticantes, não é? Agora evangélicos não praticantes também. Antigamente nós estávamos habituados a ouvir pessoas de linha católica a dizer não, eu sou católico, mas não sou praticante, no sentido de que tinha sido batizado, não é? Mas pronto, eu só acompanhava o catolicismo no sentido cultural, mas não frequentava a igreja, não fazia nada, mais nada. Então eu sou católico e não praticante. Agora já há evangélicos a dizer, sou evangélico não praticante. Eu já ouvi alguém dizer, eu sou um evangélico não praticante. Como assim evangélico não praticante? Como é que isso é possível? Como é que alguém que é caracterizado pela sua identidade e por aquilo que ele faz, depois vai exteriorizar aquilo que ele é, não pratica aquilo que ele diz que é? Como é que é possível um fenómeno desses? Mas infelizmente nós começamos a ver muito isso, tanto falando também naquele fenómeno muitas vezes dos desigrejados, mas não objetivamente em relação a isso. Nós vemos pessoas, não é, que vivem a vida à sua maneira, mas dizem, não, eu sou cristão, eu lá atrás, eu já levei a vacina, eu disse, levantei a mão, fui à frente, disse que aceitava Jesus como meu Salvador, então tipo, eu já levei a vacina. Agora eu vivo a vida à minha maneira. Então, mas tu dizes que és cristão e tu fazes isto, fazes aquilo, falas assim, falas assado, não fazes isto, não fazes aquilo. Não, mas Deus conhece o meu coração, não julgues. Olha lá, Mateus 7, não podes julgar. Não me podes julgar, só o Senhor conhece o meu coração. Ué, mas é o Senhor que disse, pelos frutos os conhecereis. É mesmo o Senhor que diz, se tu me amas, vais guardar os meus mandamentos. Se tu me amas, a prova de que tu me amas é que tu me vais obedecer. Não há como dizermos que amamos a Deus e depois a nossa vida falar o contrário. Senão, de facto, esse amor não é amor. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ter sido uma paixão de verão. Mas não é amor. Porque foi o próprio Senhor Jesus. Se vocês me amarem, vocês vão quê? Guardar os meus mandamentos. Por outro lado, não é? No versículo 19 e no 20 fala desta questão de que nós tranquilizaremos o nosso coração. Pois muitas vezes sabemos que o nosso coração, não é? Nos anseia, ou está ansioso, ou é ansioso. E quando nós falamos em ansiedade, que é um outro problema, uma outra doença quase que da moda do nosso século, nós que estamos tão habituados a ter tudo no já, na ponta do dedo, a gente saca o telemóvel, a gente apela para um Google e ele dá logo a resposta. Nós que estamos tão habituados a ter tudo assim no já, no agora, depois começamos agora a ficar cada vez mais, das mais variadas faixas etárias, a vivermos em ansiedade. E depois até nós mesmos cristãos do século XXI, e estamos aqui a ler uma coisa para os cristãos do século I, nós deparamos que nós somos muito ansiosos. E não estou a falar meramente com coisas relacionadas a bens materiais. Sim, é muitas vezes um dos fatores de ansiedade. Mas nós tornamos-nos pessoas ansiosas com tudo. Com pessoas que não conseguem lidar na sua vida cristã com literalmente o espera. Espera. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É engraçado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na espera, muitas vezes é que nós vamos realmente conhecer a Deus. Ou quando eu digo conhecer a Deus, conhecer mais de Deus.
o ser mais do caráter de Deus, enquanto esperamos, enquanto confiamos. O esperar não é um mero cruzar nos braços, é um confiar, é um esperar nele. Não é o viver à sombra da bananeira que Deus vai fazer as coisas. Não, é o confiar nele, nas promessas dele. Aquilo que está ao nosso alcance, nós fazemos. O resto, basta a cada dia o seu problema. Basta a cada dia o seu problema. Na carta, novamente, desculpem, no Evangelho segundo João, um bocadinho mais à frente, no mesmo capítulo, que é o 14, no versículo 27, temos, mais uma vez, o que é que o Senhor Jesus alerta aos seus discípulos. Ele, não é que estava a deixá-los com esta tarefa, o que é que ele diz? Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. Não se, o quê? Perturbe o vosso coração. Nem tenham medo. O Senhor Jesus, como está aqui mesmo a dizer no final do versículo 20 do 3º capítulo, não é da primeira carta de João, ele conhecia, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Mais do que as nossas necessidades, ou melhor, mais do que nós achamos que sabemos das nossas necessidades, ele sabe e conhece as nossas necessidades. Mais do que as nossas ânsias, que os nossos projetos, ele sabe e conhece verdadeiramente o que é melhor para nós, o que é mais importante para nós, aquilo que é fulcral verdadeiramente para nós. E por isso é que ele alertou já os seus discípulos antes de acontecer a sua paixão, que ele ia ser arrancado do meio deles, ia ser em praça pública humilhado, ia passar por aquela espécie de julgamento ali que o povo que há umas semanas atrás estava-lhe a dizer, ou melhor, há uma semana atrás dizia: bem-vindo Jesus, Hosana ao que vem em nome do Senhor, oh filho de Davi, está aqui toda aquela festa, aquele oba-oba, e passado uma semana, crucifiquem-no. Tudo isto passou aos olhos dos seus discípulos, que quando chegou a hora H, todos deram a sola. Não foi só Pedro. Pedro tomou o porta-voz. Pedro, que é aquele camarada impulsivo, aquele camarada que tem literalmente o cérebro ligado à boca, ele pensa e puf, já estava a disparar. Muitas vezes era usado para servir de porta-voz dos outros. E ele diz: não, Senhor, eu contigo vou até à morte. Se for preciso, eu vou morrer por ti. E os outros concordaram. Sim, nós também. Nós vamos também. O que é que aconteceu no hora H? Todos deram à sola. Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer. Ele sabia que isso iria acontecer. E ele ainda assim já precaveu-os. Ele tomou de antecipação e já os deixou preparados. Ele já os deixou precavidos. Não temam. Não andem ansiosos. Eu deixo-vos a minha paz. Não como a paz do mundo. Não tenham medo. Não se perturbe o vosso coração. E quando Jesus fala, deixo-vos a minha paz vos dou, e nós já falámos aqui sobre isso, quando nós estamos a falar da paz de Deus, nós não estamos a falar uma paz circunstancial. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz do mundo. Que hoje há paz, amanhã há guerra. Ou hoje há guerra, e amanhã do nada, calma, cessar-fogo. Vamos fazer um cessar-fogo das 6 da tarde até à meia-noite de quarta-feira. Ok, ficam lá parados. Chega à meia-noite de quarta-feira, pegam todos nas armas. E isto é assim. Este mundo que nós vivemos é assim. Num dia estamos bem de saúde, no outro dia está uma epidemia montada e não sei o que mais. Então, a paz de Deus, a paz de Cristo, ele disse, não é como a paz do mundo. Não é uma paz circunstancial. Não é uma paz que depende do saldo da conta bancária, ou que depende se eu estou com saúde ou se estou sem saúde, ou que depende se eu tenho toda a família à minha volta, ou se eu estou sozinho com Deus. Não depende disso. Não depende disso. Depende de quem? Daquele que sabe, que conhece e que pode todas as coisas. Então, se é Ele que nos dá a sua paz... Daí, quando habitualmente nós chegamos aqui, eu costumo cumprimentá-los com Shabbat Shalom.
no sentido de Shabat estamos a falar no dia do descanso, que por norma, na maioria, creio que hoje é o vosso dia de descanso, é o vosso dia de não trabalhar. E apesar de muitas vezes se achar que o dia de sábado não é uma coisa para os cristãos do Novo Testamento, é sim, porque está lá na criação. O Senhor disse: como eu descansei no 7º dia, vocês também devem ter um dia a cada 7 para pararem de trabalhar, confiarem em mim e descansarem. Cultuarem e descansar. Confiar. Novamente. Epá, mas então eu vou ter que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo. Descansa, confia que o Senhor te vai dar força e saúde para tu fazeres isso nos próximos 6 dias que aí vêm. Não, mas epá, eu não sei o quê, não sei o que mais, eu tenho que estudar. Estuda no sábado. Estuda no sábado. Tira um dia para descansar, para cultuar, para desfrutar da presença do Senhor e para desfrutar da tua família e dos teus irmãos. Um dia de descanso. É para nós. E quando eu digo shalom, é literalmente o sentido de, não só perguntando como é que vai a vossa paz, mas no sentido de pedir a paz do Senhor sobre a vossa vida. E por isso é que eu faço muitas vezes a questão de dizer que a paz do Senhor, a paz no Senhor, que a alegria do Senhor e no Senhor esteja nos nossos corações, porque o motivo principal da nossa alegria, o motivo principal da nossa paz é o nosso Deus, não são as nossas circunstâncias. O motivo da nossa satisfação principal tem que ser o nosso Deus e não as nossas circunstâncias. E não o nosso saldo da conta bancária. Senão era impossível uma pessoa que fosse pobre e doente e solitária que fosse feliz. Mas em Cristo é possível. Em Cristo é possível. Ele é que nos dá a sua paz. Ele é que nos dá a sua alegria. Sim, 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 sem dúvida. Um cristão é passível de passar momentos de desânimo sério, de depressão até. Se nós formos até analisar a palavra do Senhor, nós temos casos de homens do Senhor que passaram por momentos desses. Davi passou por momentos desses. O profeta Jeremias é quase que, até lhe dão a alcunha do profeta chorão, porque ele passou por momentos de tremenda angústia e sofrimento e tristeza e melancolia por aquilo que ele via até que era o estado do povo. O próprio profeta Jeremias, que até duvidou muitas vezes até das coisas que o Senhor lhe dizia. Não, vai ser assim, podes ir afirmar. Epá, mas será? Será que vai ser mesmo assim? Então é possível sim de nós sermos cristãos, de nós sermos filhos do Senhor, não é? Passa a redundância, uma coisa não pode existir sem a outra. Nós sermos nascidos de novo e sim passarmos por momentos de angústia, de solidão, de ansiedade, de perturbação e de falta de paz. Mas por isso é que o próprio Senhor Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz. Não dou como a do mundo. Não tenham medo. Não se perturbe o vosso coração. Confiem em mim. Confiem em mim. Eu que sei todas as coisas. Continuamos no versículo 21, no versículo 22, que diz: amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Irmãos, mais do que uma vez, bastas vezes, eu gosto de enfatizar, por um lado, esta promessa que o Senhor nos deixou aqui, este alerta que o Senhor nos deixou aqui, através também da pena do apóstolo João, e que nós deveríamos como que tomar posse. Quando digo tomar posse, mais do que qualquer pensamento esotérico que venha passar pela vossa mente, é a ideia de nós nos apropriarmos disso, nós crermos nisso, nós trazermos isso presente na nossa mente, trazermos isso presente no nosso dia-a-dia, esta ideia, esta certeza, esta consciência de que, e qualquer coisa que lhe... Desculpem, não mesmo a começar no 21, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, pois guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, isto voltamos àquilo que nos diz no Salmo 37, versículo 4. O que é que nos diz no Salmo 37, versículo 4? Agrada-te também no Senhor e Ele o quê? Satisfará o desejo do teu coração.
Por sua vez, o que é que nós também encontramos novamente no Evangelho segundo João, agora no capítulo 15 e versículo 16, o que é que também nos alerta? Não fostes vós que me escolhestes. Incrível. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto. E fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda o quê? Tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Várias realidades muito importantes que devem ser muito queridas para nós. Número 1. Se tu escolheste Jesus, Ele escolheu-te primeiro. Se tu disseste um dia, levantaste a tua mão, ou não levantaste a mão, ou reconheceste o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, uma verdade bíblica é que Deus escolheu-te primeiro. Deus escolheu-te primeiro. Agarra-te a isso para começar. Por mais miserável que o mundo possa dizer que tu és, por mais insignificante que o mundo possa dizer que tu és, o próprio Senhor da Glória quis-te. Não de uma forma genérica, Ele quis-te pelo nome. Ele chamou-te pelo teu nome. Para transformar a tua vida e mudar a tua vida. Ele quis-te. Ele quer-te. E continuando no mesmo versículo. Podem voltar a projetar? Mas novamente Ele escolheu-nos com um propósito. Não escolheu-nos para o bem bom, passa a expressão. É para o bem bom também. Mas não é no bem bom naquele sentido carnal. Ele escolheu-nos para o quê? Para que nós fôssemos e dessemos o quê? Fruto. E fruto o quê? Que permanecesse fruto real. A uma Ele escolheu-nos e Ele designou-nos para, como dizem em Efésios, para as boas obras. Para que a nossa vida seja um exemplo do caráter do seu Filho. Para que nós demos fruto. Para que nós que agora somos novas criaturas, nós temos que praticar boas obras. Nós temos que fazer a diferença na sociedade. Nós não podemos ser conhecidos como os piores da sociedade no sentido do nosso caráter. Não pode, é impossível. Um cristão sim pode falhar, um cristão sim pode errar, um cristão pode errar e falhar feio. No entanto, não pode ser isso que é a determinação ou o espelho do nosso caráter. Não pode ser, olha, lá vai Ismael, aquele grande mentiroso. É o gajo mais mentiroso que eu conheço lá na empresa. Não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Nós temos que dar fruto, porque foi esse o propósito de Deus nos escolher. Não foi meramente, eu escolho a Maria e o José, depois eles que se safem, vamos lá ver o que é que isto dá. Não. Ele tem o objetivo de, através de nós, a sua igreja, Ele espalhar o seu perfume, Ele colocar o seu bom nome no nosso meio e de nós sermos exemplo. Por isso, quando nós falamos da nossa identidade e quando nós falamos da nossa conduta que vai demonstrar a nossa identidade, nós temos que ter isto presente. É o nome da família de Deus que está em jogo. Nós vamos estar a demonstrar às outras pessoas como Deus é. Se nós estamos a dizer que somos filhos de Deus, estamos a demonstrar que a família de Deus é assim. Nós queremos que a família de Deus, ou que aquilo que seja tido como a família de Deus, seja alvo e motivo de escândalos, como tem começado a ser. Porque depois, lá está, junta-se pessoas que se dizem crentes, muitas vezes não são, outras vezes até são, mas depois começam a fazer só 30 por uma linha, como se costuma dizer, e começam a fazer a mais variada quantidade de estupidezes e de absurdos e de pecados e coisas horríveis que vêm a público e têm que vir a público, porque, como a palavra também do Senhor diz, que Ele está para fazer com que a verdade sobressaia. A verdade tem que sobressair, a verdade vai ter que sobressair. E por isso Ele próprio até diz que os escândalos são necessários, mas ai de por quem os escândalos vêm. Porque é necessário que as coisas tenham que vir lá de cima. Mas novamente, como estávamos aqui a falar, se nós carregamos o nome de Cristo em nós, se nós nos dizemos cristãos, se somos cristãos de facto, aquilo que fazemos sim, a nossa identidade, aquilo que demonstra, ou melhor, que nós demonstramos, que nós vivemos, é aquilo que vai dar o nome, digamos assim, à família de Cristo. As pessoas que lidam connosco, lidam com o próprio Espírito de Deus que em nós habita. E nós queremos ser pedras de tropeço para os outros, ou queremos ser faróis que levem as pessoas das trevas para a luz?
Queremos nós ser usados, não é? Para que naquele dia a pessoa diga, não, eu nunca conhecia Deus, eu nunca te conhecia a ti. E Deus vai dizer, mas tu tinhas o meu filho e a minha filha que caminhou contigo e te falou de mim. Eu, quem? Aqueles? Não, aqueles? Que eram assim, que eram assado, que eram com o outro, aquela gente. Eles são teus filhos. Eu não quero de forma alguma que naquele dia alguém tente, que é impossível alguém se justificar perante Deus, mas que tente se justificar perante Deus de não ter crido nele por causa do mau testemunho que eu dei, por causa de algum escândalo que eu causei. E isso deve estar presente em cada um de nós. Que Deus nos livre de ser pedra de tropeços na vida de outros. Antes pelo contrário. Mas então, nós fomos designados para darmos fruto. Nós temos o objetivo, a nossa identidade é dar fruto. E quando estamos a falar em dar fruto, não estou a falar, entre aspas, de sermos todos, que em parte todos precisamos de ser, de uma certa forma, mas sermos todos evangelistas e todos vamos evangelizar muito e vamos ganhar muitas pessoas para Cristo. Oxalá que assim fosse. Oxalá que o Senhor nos capacitasse a todos mais, a termos mais fome e ânsia por almas convertidas aos pés do Senhor. Ainda que nós compreendemos que há pessoas que têm, em particular, o dom do evangelismo, de serem evangelistas. Se compreendemos isso também. No entanto, todos nós temos a tarefa de transmitir aos outros, de falar aos outros que nos rodeiam sobre as maravilhas do Senhor Jesus. Mas a questão, quando estamos a falar do fruto, estamos a falar exatamente disso que Jesus nos alerta em Mateus 7, quando fala do caminho largo e da porta larga, que conduz à perdição, e o caminho estreito e a porta estreita, que conduz à vida eterna. Ele compara aquelas duas árvores e diz, numa árvore boa não pode dar fruto mau. E uma árvore má, na realidade, não vai dar fruto bom. Por isso é que o fruto bom é o fruto que permanece. É o fruto que não é aquele que tem aquela casca bonita ali brilhante, a gente dá uma trinca e a gente olha e vê aquela cor assim castanha e as minhoquinhas todas lá dentro. Nunca vos aconteceu? Já me aconteceu. Isso é um fruto hipócrita, é o fruto farisaico. É o fruto de fazer as coisas sem se ter identidade. Não, eu vou à igreja, eu vou a todos os cultos, eu vou à escola bíblica dominical, eu frequento tudo. Eu vou a todas, como diz a música. Eu vou a todas. Mas na Bíblia não diz que é pela frequência dos cultos que ninguém se salva. Não fala que é pela frequência dos cultos. Se houver, eu não encontrei. Eu não encontrei ainda. Que é pela frequência dos cultos. No entanto, não é? Estamos a falar de que nós somos salvos pela fé em Cristo, que é dom também dele. Nós somos salvos sem as obras, somos salvos pela fé em Cristo, na obra que Cristo já fez por nós, na obra que Cristo já fez em nós, ou que irá fazer em nós. É isso que nós somos salvos. É a graça de Deus, que não é como aquela chavão de escola bíblica dominical, é um favor imerecido. Então isso quer dizer igualmente que a graça, se a graça não é obrigatória, se Deus fosse obrigado a salvar alguém, não é graça. Se é obrigatório, não é graça. Se é favor imerecido, é porque nós não merecemos. Então, a uma, tu não mereces a salvação, eu não mereço a salvação, ninguém merece a salvação. Se nós somos alcançados pela salvação, é objeto da graça de Deus, que é livre. Ele podia não ter dado a ninguém, mas ainda assim ele decidiu salvar uma multidão de pessoas. E então isso novamente deve reforçar. Uau, o quê? De toda esta amálgama de gente, eu sou escolhido, sou achado no meio do povo do Senhor que Ele quis e chamou pelo nome. Sim, agarra-te a isso. Agarra-te a isso e agora vive conforme essa realidade. E viva para levar outros, que há, que o Senhor de certeza que tem muitos mais deles espalhados por aí, levar outros à salvação, que ainda eles não conhecem. Por sua vez, frutificar, fruto pela nossa vida, fruto que fique, fruto que permaneça, que não seja a maçã envenenada branca de neve, que não seja essa fruta que por fora é tudo muito bonito, mas trinca-se e é podre. Porque novamente, por isso é que é a ênfase de, não é pelas obras que ninguém se salva,
camadas estariam contaminadas por alguma mancha do pecado. Mas agora nós que somos alcançados aos pés de Cristo, nós que somos alcançados no meio da família de Cristo, nós que somos alcançados e somos resgatados para ser parte desse seu povo, dessa nação santa, desse sacerdócio real, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, nós agora somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então Ele realmente também é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai e é o nosso Senhor. Nós pertencemos-lhe. Como o próprio Jesus disse, e aqueles que estão na sua mão, ninguém o pode arrancar. Ninguém pode arrancar da sua mão. Então agora qual é que é o nosso objetivo? Dar fruto. E fruto que permaneça. Fruto verdadeiro. E caminhando para a reta final desta mensagem, versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, e do Espírito que nos tem dado. Então, voltamos lá a João 14, 15 a 17. O que é que nos diz lá? Aquela passagem que já lemos. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. E continua no 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Então, novamente, a salvação vem, como aqui diz no versículo de número 23, no crer no nome do Filho amado de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E como evidência da salvação, o que é que diz no mesmo versículo 23? Amemos uns aos outros, assim como Ele nos ordenou. Então, a salvação vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, vem pelo crer no nome do único Filho de Deus. É assim alcançamos a salvação. E por um outro lado, nós manifestamos, nós exemplificamos, nós exteriorizamos as evidências, as marcas da salvação através também do amor uns para com os outros. E aquilo que nos deixa como garantia no versículo 24 é muito interessante, esta consciência que nós devemos ter e que a palavra do Senhor nos deixa é que, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Todo aquele que nasce de novo tem o Espírito Santo de Deus a habitar dentro dele. Todo aquele que é salvo tem o Espírito Santo a habitar dentro dele. É algo que é imprescindível, algo que é impossível de dissociar. A conversão de ter o Espírito Santo a viver nele. Os discípulos que, por exemplo, no Pentecostes foram revestidos em poder pelo Espírito Santo, eles já eram salvos. Eles já eram salvos. Receberam, sim, o revestimento de poder por parte do Espírito Santo. Mas já eram salvos. O próprio Senhor Jesus, se nós formos ao final do Evangelho segundo João, Ele próprio, quando eles estavam naquela casa toda fechada, Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo neles. E todo crente, todo que realmente é crente, tem o Espírito Santo nele. Pode sim ser revestido de poder, revestido em poder pelo Espírito Santo para alguma tarefa, para alguma obra. Sim, mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Não podemos dissociar uma coisa da outra. E porquê é que, novamente, eu estou a enfatizar tanto nisso? Porque, por sua vez, biblicamente, é o Espírito Santo de Deus que é a garantia da nossa salvação. Quando nós compramos um artigo, pelo menos na União Europeia, tem que vir lá um selo
digamos assim, que o programa diz CE, que é literalmente o selo de garantia de que aquilo foi aprovado pelo Comitê das Patentes da União Europeia. E um artigo só pode ser comercializado aqui na União Europeia se passar por certos critérios. À semelhança disso também, não é? Nós sabemos que certos selos que estão em certas coisas, se forem violados, ou se for possível ser violado, as coisas perdem a garantia. No entanto, o Espírito Santo de Deus é o selo que é o próprio Deus que coloca em nós, para, como que literalmente nós sendo uma carta viva que está endereçada ao próprio Deus. E só Ele é que pode chegar, quando nós chegamos à sua presença, e dizer: ok, tens o selo, está aqui o selo. Ok, entra. É Ele que coloca o selo. E Ele não tira mais o selo. É o Rei que coloca o selo. É o Rei que coloca o selo na carta. É o Rei que nos marcou. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é que nos marcou, nos selou para chegarmos à sua presença. Novamente, mais um dos motivos pelo qual nós queremos que quem realmente é salvo, quem é nascido de novo, quem passa a ser uma criatura e um filho de Deus, não pode passar a ser qualquer outra coisa e não pode deixar de ser, porque foi o próprio Rei que colou o selo na carta. E nós passamos a ser, como disse, uma das suas ovelhas, que conhecemos a sua voz. E Ele nos conhece pelo nome e nos chama pelo nome. E se a 100ª ovelha começa a querer extraviar, o que é que o bom pastor faz? Ele vai atrás da 100ª ovelha. Porquê? E o próprio Jesus disse: porque é uma das suas ovelhas. O que é que depois Jesus disse para os fariseus? Vocês não são das minhas ovelhas. Mas é um facto de quem é a ovelha do Senhor, quem é cristão, automaticamente é a ovelha do Senhor, Ele vai ser com a vossa vida. E é Ele que, pelo seu Espírito Santo, que vos vai capacitar à vida cristã. Que quando vocês caírem, quando nós cairmos, Ele nos vai levantar. Quando nós tropeçarmos, Ele nos vai sustentar. Quando nós nos começarmos a desviar, é Ele que vai atrás de nós. Muitas vezes até através da ação da sua igreja, em particular. Então, aquilo podemos só, por último, ler aquilo também que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam a sabedoria, eu agora reparo que eu enganei-me de certeza da referência bíblica que tinha aqui apontado. Podem fazer um favor, desculpem, podem andar uns versículos para trás. Eu enganei-me na referência que eu apontei quando preparei a mensagem. Não, deixem estar. Eu vou abrir, não usando cábulas, vou abrir, é mais fácil eu abrir a própria palavra do Senhor e encontrar aqui o versículo que eu vos queria ler em particular. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo aqui rapidamente. Bem, eu vou ter que parafrasear, vou ter que citar. Agora não estou a encontrar o versículo que eu tinha apontado aqui, que fala exatamente no seguinte, de que o Espírito Santo de Deus é aquele que é a garantia da nossa salvação, que foi realmente o Espírito Santo, desculpem exatamente, agora percebi, segundo aos Coríntios, está aí o erro. Eu estava a desconfiar que era isso. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Enganei-me, apontei primeiro aos Coríntios e não segundo aos Coríntios. Ok, mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo, e foi Ele quem nos ungiu. Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Então, como diz aqui exatamente na palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vem aos nossos corações e que é a garantia da nossa salvação.
Então é o próprio Deus que nos sela com o seu selo, com o seu marco, com o seu cunho, de que nós somos dele, que nós pertencemos a ele, fazemos parte da família dele, somos parte do povo dele, povo de propriedade exclusiva dele. E é ele que nos vai receber um dia na sua presença para gozarmos com ele toda a eternidade. Essa garantia quem dá é ele. Não sou eu que digo, não sou eu que falo, mas é o próprio Senhor Deus pela sua palavra. Então, amados, o que é que nós devemos reter de tudo isto que nós lemos, tudo isto que nós falámos esta manhã, tudo isto que nós meditamos na palavra do Senhor esta manhã? De tudo aquilo que nós precisamos reter é, se nós amamos a Deus, nós devemos obedecer, não é, aos seus mandamentos. A nossa vida deve exemplificar, deve ser espelho da identidade que nós temos nele. E que lá está, passeio leve demais esta certeza que nós devemos ter. Se nós estamos nele, em sintonia com ele, a buscar e a nos deleitar acima de tudo nele, aquilo que nós pedirmos em oração vai ser segundo a vontade dele e ele vai fazer. Por mais incrível que seja. Por algum motivo é que o Senhor Jesus nos ensina a orar que seja feita a vontade dele e não a nossa. Mas se a vontade dele é curar alguém que estão a dizer que vai morrer, ele vai curar em ponto final parágrafo. Se a vontade dele é realmente, não é, é literalmente salvar alguém que pode parecer um ateu daqueles que nunca vai chegar à salvação, ele vai e ele salva. E por isso é que nós queremos que nós podemos orar a Deus pela salvação de alguém, por isso é que nós queremos que podemos orar a Deus pela cura de alguém. Por isso é que nós sabemos que podemos confiar no Senhor, por mais incrível que aquilo que nós estejamos a pedir venha à realidade. Porque se é da vontade dele, agindo eu, quem? Impedirá. Então nós podemos ter confiança na oração de que no nome de Jesus há poder e de que aquilo que é conforme a vontade soberana, que ele é que é soberano, ele não só sabe todas as coisas, mas ele é que é soberano sobre todas as coisas, ele vai realizar, ele vai fazer com que venha a ser verdade. E por último, não é que o Espírito Santo que em nós habita é a garantia, é o selo de garantia de que nós somos do Senhor, é o selo de que nós somos uma carta real. Quando eu digo real, é de realeza. É a carta que o próprio rei tem e ele selou e só vai ser aberta, passa a expressão, na sua presença. Só quando estivermos de volta a casa, podendo dizer assim, é que o Rei dos Reis vai abrir a carta para nós podermos entrar no seu gozo, na sua alegria. Então, amados, neste momento em que nós podemos refletir sobre todas estas coisas, vamos também poder, na liberdade que nós alcançamos no Senhor Jesus, celebrar o memorial da ceia do Senhor.